Que bom que você veio aqui. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Essa casa é uma casa de adoração, essa é uma casa de oração. Já quero adiantar que amanhã, a partir das 17 horas, nós vamos estar aqui clamando. E eu creio que o Senhor, Ele vai nos levar a interceder nesses dias, conforme aquilo que nós precisamos. E o que nós precisamos nesses dias? Nós precisamos se tornar parecidos com Ele. Então, quanto mais eu adoro a Ele, quanto mais eu oro, canto, adoro o Senhor, mais parecido eu fico com Ele. Então, este é o tempo de nós louvarmos, esse é o tempo de nós adorarmos ao Senhor. Então eu te convido amanhã, a partir das 17 horas, nós vamos estar aqui orando. E você que gosta de orar, e você que não gosta de orar, venha, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, até que Ele venha, amém? E será assim durante a semana toda, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos direcione, nesse ano de 2021, amém? Você está feliz, queridos? Dá um sorriso de máscara aí. Amém, glória a Deus. Deus abençoe todos que estão aqui nos visitando. Abre conosco a sua Bíblia, se você trouxe Bíblia. Abre lá em Levíticos 12. Ninguém me toca como você. Desculpa, é Levítico 23. Faz brilhar teu rosto sobre mim. 23, o 10 e o 11. Fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, e fizestes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe. Fale comigo, o primeiro feixe da vossa colheita, e ele oferecerá diante de Yahvé, ou diante do seu Senhor, com um gesto ritual de apresentação. Ou ele moverá um molho perante o Senhor, para que seja aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Amém? Levíticos 23, 10, 11. Queridos, esse é o texto base de qual nós queremos se mover nesses dias de primícias. Porque quando fala de primeiro, quando fala de primícias, é algo que é separado em primórdio ou primeiro. Então, ou seja, é o melhor, é as primeiras, os primeiros feixes. E é o que nós exatamente queremos fazer. Mais uma vez eu falo e reitero: as primícias não é campanha. As primícias é nós ouvirmos a Deus. Porque quando a gente fala de campanha, nos dá a ideia daquilo que Deus ele vai fazer por mim
ou por aquilo que eu quero receber do Senhor. Então eu vou fazer uma campanha para receber algo do Senhor. Então as primícias, ela não é uma campanha. As primícias é um propósito de nós ouvirmos a Deus nesses dias. E não é aquilo que eu vou ganhar, queridos, mas é aquilo que eu vou entregar ao Senhor como primícia para esse ano de 2021. E não é aquilo que eu vou ganhar, mas é aquilo que eu vou me tornar. Queridos, se você analisar os seus anos anteriores, quantas coisas, vamos sermos bem práticos, quantas coisas nós projetamos para o ano de 2020? Todo mundo aqui projetou muitas coisas para o ano de 2020. Eu projetei muitas coisas para o ano de 2020. E muitas dessas coisas nós fomos abalados. Muitas dessas coisas nós se frustramos, porque não foi exatamente da forma que nós idealizamos. O ano de 2020 foi justamente Deus nos recolocando, ou nos reposicionando. Quem está aqui, diga glória a Deus. Nos reposicionando para a vontade dEle. E há muitos anos atrás, nós fazíamos os nossos projetos de vida e colocávamos as nossas vontades diante a Deus. Algumas coisas aconteciam porque Deus é Deus sobre todas as coisas. E outras coisas não aconteciam. Então, queridos, esse é o tempo que o Senhor está falando comigo e com você, para nós não entrarmos na nossa vontade, nos nossos desejos, mas se esvaziar de nós mesmos e das nossas coisas, para que o Senhor governe nas nossas vidas e governe sobre todas as coisas em nós. Amém? Qual é o desejo de Deus para nossas vidas? O desejo de Deus para mim e para você é que nós vivemos uma vida plena com Ele. A ideia de Jesus, a ideia, melhor dizendo, de Deus, quando Ele criou o Éden. Éden significa lugar de gozo, lugar de você desfrutar, lugar de desfrute. Deus criou o homem para desfrutar daquilo que Ele deixou preparado para nós. Deus criou o Éden para que Adão pudesse desfrutar do melhor. Mas o que o homem fez? O homem fez tudo aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Desobedeceu. E quando a palavra diz que Adão se escondeu com vergonha, essa palavra conota para alguém egocêntrico, alguém que só olhe para si, porque ele olhou para si e se encontrou e ele se enxergou nu. Então, quando Deus chamou Adão no Éden, ele se escondeu, porque se encontrava nu. E porque ele teve vergonha? Porque ele saiu do centro da vontade de Deus. A função de Adão era cuidar do jardim. No jardim tudo já estava preparado. O trabalho de Adão era só replantar aquilo que Deus deixou preparado para ele. Então, queridos, já está tudo pronto, já está tudo feito. Nós, como filhos de Deus, só precisamos acessar estes lugares e não vir para a casa do Senhor
não adentrar por essas portas com a mentalidade de pendente, de falar: Senhor, este é o meu projeto, de dizer: Senhor, esse é o meu desejo. Mas se tem que ter um desejo aqui, tem que ser este: adorar a Deus, glorificar o nome dEle e se tornar parecido com Ele. Porque quando eu adoro a Deus, quando eu glorifico, exalto ao Senhor, quando eu ouço os céus, eu me torno uma pessoa parecida com Ele. Então a minha mente já não está mais como escravo, mas está como filho. E aí a minha mentalidade está: Senhor, quais são as terras que o Senhor deixou para mim possuir como filho? O que o Senhor deixou preparado para mim, para eu cooperar contigo. Aleluias. Então nós temos que entender, isso é básico de a gente entender, que não é da nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Então ficou claro para nós que a vontade de Deus, ela é sempre suprema à nossa. A vontade de Deus, ela é superior à nossa. Todas as vezes que a Bíblia fala ouvir, a palavra ouvir está condicionado em obedecer. Aleluia. Todas as vezes que você lê na Bíblia ouvir, no original significa obedecer. Agora eu vou te perguntar: qual voz você está obedecendo esses dias? Qual é o comando que você está obedecendo nesses dias? Uma voz humana? Uma voz carnal? Ou uma voz que é suprema, que é a voz de Deus? Essa não falha, irmãos. Essa ela é infalível, é invencível, é inigualável. A voz de Deus. E quando Ele vem, fala conosco. Não tem homem, não tem mulher. Pode ser uma pessoa dura de coração, pode ser uma pessoa difícil. Mas quando Ele vem, Ele derruba o homem. Ele derruba as convicções. Ele derruba qualquer tipo de filosofia. Ele quebra qualquer tipo de paradigmas que está incutido dentro de nós, para que a vontade dele se estabeleça em nós e através de nós como comunidade. Então, qual voz você tem ouvido? O que você tem ouvido nesses dias? A palavra diz: se os seus olhos é santo, ou se os seus olhos não é santo, é melhor que você tire. Se suas mãos não é pura, é melhor você não ter essa mão. Se os seus ouvidos não estão ouvindo coisas boas, é melhor você não ter. A Bíblia é bem clara daquilo que a gente precisamos ouvir, e clara de qual é o posicionamento da igreja nesses dias, que é ouvir a voz de Deus, estar atento àquilo que Ele está falando. Então eu creio que nesses 7 dias, nós estamos hoje abrindo, amém, e há um portal espiritual que está sendo aberto aqui. Há um portal espiritual que está sendo aberto aqui hoje. E se você deseja ouvir o Senhor, vem até o final. Fala: Senhor, eu vou romper a segunda-feira, eu vou romper a terça-feira, eu vou romper a quarta, eu vou romper a quinta, eu vou romper a sexta, eu vou romper o sábado, e vou fechar com chave de ouro domingo que vem.
Aleluias. Aleluias, irmãos. Na palavra onde nós lemos, havia uma colheita da plantação da erva. Todo o povo participava. Amém? Era uma colheita geral, na qual todo o povo participava dela. Então não é somente uma colheita individual, é uma colheita geral, coletiva. Amém? Mas dessa colheita, para ela ser completa, para ser completada, era primeiro, tinha que ser feito, tirar os primeiros feixes. Aleluias. A colheita, para ser completamente colhida, primeiramente teria que tirar os primeiros feixes de toda a colheita. Isso é uma primícia. Eu e você somos filhos de Deus. Nós não nascemos em Israel, mas nós herdamos deles, Israel. Sermos aceitos como filhos de Deus, porque a promessa estava para Israel. A ideia original é Israel, mas Jesus, quando veio, ele cumpriu o chamado, o propósito de Deus, e a partir de Jesus, nós fomos aceitos a ser chamados de filhos de Deus. Amém? Isso faz sentido para você? Somos Israel de Deus. Aleluias. Eu tenho uma linhagem, a minha linhagem é o sangue de Jesus que verteu na cruz. Aleluias. O pacto foi feito através de Jesus. Eu e você, por esse sangue, fomos feitos filhos de Deus. E nesses dias de primícias, nós precisamos pegar alguns e os primeiros feixes, e pegar esses feixes, e apresentar ao Senhor como primícias. Aleluias. A primeira parte eles enrolavam no feixe e entregavam para o sacerdote. E o sacerdote pegava aquela primícia, aquele feixe, e sacudia de baixo para cima, sacudia de baixo para cima, sacudia de baixo para cima. Isso, o que significa isso? Quando o sacerdote pegava essa primícia e balançava de baixo para cima, isso profeticamente simboliza de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Eu pego o seu feixe de um lugar mais baixo e agora eu vou te colocar no lugar mais alto. Isso que significa? Qual é a representatividade disso para nós? Aleluia. É nós pegarmos esse feixe, e isso diz a respeito de estágio. Se o nosso estágio está um estágio mais abaixo, se eu for fiel em entregar as primícias, as primeiras partes do Senhor, se hoje eu estou aqui, aleluias, amanhã eu tenho certeza, hoje mesmo o Senhor pode elevar o meu nível espiritual, em nome de Jesus. Você crê nisso? É como se aquele feixe no lugar de baixo simbolizava morte, e agora no lugar alto isso simboliza vida. Aleluias. Glória a Deus, irmão. Você está aqui? Aleluia. Se você hoje entrou morto aqui, se você entrou aqui hoje respirando por aparelho, já numa UTI espiritual, já respirando já nos últimos momentos, aleluia, Deus hoje está aqui ressuscitando a sua vida, porque você está dando o primeiro passo aqui. Aleluias. De morrer para viver, de renunciar para colher.
Aleluias. E esses são os dias que nós temos que renunciar. A palavra de Deus, a palavra do reino é: aquele que quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Aquele que quiser ganhar tem que perder. Mas nós só queremos ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. Nós não queremos perder. Aleluias. Todas as vezes que um judeu ele vai para uma sinagoga, a mentalidade dele não é daquilo que ele vai receber, mas é aquilo que ele vai entregar. Aleluias. E o que nós precisamos entregar ao Senhor aqui hoje, queridos? O que precisamos entregar para Ele? A nossa mentalidade ela tem que mudar, não daquilo que eu vou receber, mas todas as vezes nós temos que todos os dias acordar, agradecer muito ao Senhor e falar assim: Senhor, o que eu preciso renunciar hoje, o que eu preciso perder hoje, porque tudo aquilo que eu vou perder carnalmente, aleluias, eu vou ganhar espiritualmente. Lembra o que eu falei no começo do culto? Ano passado você estava queimando mais. Nos anos anteriores você estava queimando mais. Queridos, nós sempre queremos oferecer ao Senhor o nosso serviço, aquilo que nós sabemos fazer. Mas Deus ele não se importa por aquilo que eu faço. Ele se importa por aquilo que eu sou. E quantos que estão aqui que estão perdidos na sua identidade? Você já se transformou em vários alguém. Você já copiou várias pessoas. Você aderiu filosofias humanas. E você está perdido na persona daquilo que Deus ele criou você para fazer. Eu não estou dizendo para você não se espelhar em pessoas. Você precisa ter referências de pessoas, você precisa ter. Mas você precisa ter a sua identidade. Se você olhar para o seu dedo, meu dedo está um pouco suado aqui, mas tem uma digital aqui. E se você olhar para o seu dedo, você tem uma digital, e as digitais aqui, elas são diferentes. Deus ele criou nós com uma identidade única, com um propósito único. E se o seu problema for falta de identidade, é porque você ainda tem uma mentalidade de órfão, uma mentalidade escrava. Você ainda não percebeu que você é filho de Deus. A sua identidade é filho. A sua identidade é de filho de Deus. Aleluias. A colheita ela precisa ser feita. E ela tinha o primeiro fruto. Eu olho para as escrituras e vejo Jesus como apóstolo, como sumo sacerdote. Jesus ele é a figura mais alta da Bíblia. O livro de Hebreus diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote das nossas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E nessa colheita todos irão participar. E os sacerdotes, eles estão representando, eles estão recebendo e representando a Deus. E Jesus, quando ele veio na terra, ele recebeu, ele representou. A palavra diz lá em João que Jesus, o seu filho unigênito, o seu filho único, fale comigo, filho único. Deus ele deu a sua melhor primícia. Ele não terceirizou a sua criação. Olha, presta atenção aqui. O habitat do peixe é onde? Aonde o peixe vive? No mar.
Qual é a fonte de vida de uma árvore? Qual é a fonte de vida de uma árvore? Oi? Raiz, mas essa raiz tem que estar num solo. Então a fonte de vida de uma árvore é um solo. A palavra diz que eu e você fomos gerados em Deus. E qual que é a nossa fonte de vida? É aonde? Em Deus. Se eu sair dele, qual que é o meu destino? É a morte. Se eu tirar um peixe de dentro do seu habitat, ele vai morrer, porque a fonte de vida dele é a água. Aleluias. Se nós tiramos uma árvore de um solo e não plantar mais, ela vai morrer. Se não tiver terra, ela vai morrer. E se nós sairmos do centro da vontade de Deus, porque Ele é a fonte de vida, nós perecemos. Então Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito. Em João fala unigênito, porque era o melhor filho, era o único filho, para morrer por mim e por você. Mas lá na frente, Jesus é o primogênito. Por que Ele é o primogênito? Porque através de Jesus, é como se Jesus fosse o irmão mais velho de uma nação, de um povo eleito e escolhido. Ele era único em João 3, mas um pouquinho mais lá na frente, depois que ele morre, ressuscita, ele é filho primogênito, porque agora existe uma família. Olhe para o lado aí, olhe para o lado, olhe para trás um pouquinho aí, enxerga algumas pessoas aí. Nós somos de uma mesma família, amém? Nós somos da família de Deus. Nós somos família de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele está recebendo esse fecho, porque quando o sacerdote chacoalha de baixo para cima, é como aquilo que estivesse morto ressuscitasse. Aleluias. Desses que perde tudo para ganhar, e Ele está investindo nessas pessoas. Onde estão aqueles que vão, aleluias, não vão negociar, mas vão se entregar ao Senhor. Olha, quando o profeta falou para Naamã, você precisa mergulhar 7 vezes nesse rio. Ali, o entendimento profético dessa palavra não estava somente nos mergulhos, não estava somente, talvez, no coronel de um exército ali, mas a palavra, ela está centralizada no orgulho de um homem, porque enquanto ele não se despiu das suas vestes, enquanto ele não se despiu de todo o seu orgulho, enquanto ele não se despiu de si mesmo, ele não pôde ser curado. Mas quando ele abriu mão das suas vestes, das suas correntes, da sua farda, e mergulhou nu, ele recebeu a cura. Muitas das vezes a gente temos que se despir, muitas vezes nós temos que entregar tudo ao Senhor, para que nós possamos receber aquilo que realmente importa, que é a eternidade, é morar com Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Agora eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse 20. Aleluia, Senhor.
Não perca esse ambiente, queridos. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar Ele. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Apocalipse 20. Versículo de número 1. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e a grande corrente em sua mão, e prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou ele por 1000 anos, e lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que 1000 anos se completasse. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas do que foram degolados, meu Deus, por causa do testemunho de Jesus. Eu vou ler de novo. E vi as almas do que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que completasse os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. Eu vou ler de novo, até você entender. Bem-aventurados e santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Olha o que diz a palavra, é a palavra de Deus. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele pelo período de 1000 anos. Queridos, o que eu quero dizer com essa palavra? Eu falei de sacerdote. A sua ideia de sacerdote talvez é de um pastor, ou de alguém, um ministro espiritual. E você sempre vai terceirizando isso. Mas é com muita responsabilidade que eu falo isso para vocês. Todos nós aqui, todos, sem exceção, todos aqui são sacerdotes. Amém? Você é sacerdote. Porque o sacerdócio não está apenas vinculado, condicionado a um pastor, ou a algum ministro, ou a algum profeta. Mas está condicionado a nós. Vós sois sacerdócio real de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. É com muita responsabilidade que eu falo isso para você. E com muita alegria também que eu falo isso para você. Porque isso tira um peso das minhas costas. Porque se você entender qual é a sua identidade, que você é sacerdote real. Nós não temos levitas aqui, nós temos sacerdotes aqui. Eu não tenho pessoas que estão assistindo aqui, eu tenho sacerdotes aqui
Quando eu falo sacerdotes, também vale para as mulheres. Porque a partir do momento que eu ouço a voz de Deus, eu sou um sacerdote. Quando eu obedeço a Deus, eu sou um sacerdote. Essa palavra de Levítico, ela é tão pontual para os nossos dias. Essa palavra que nós lemos em Apocalipse, ela é tão atual para nossos dias. E eu quero dizer, Senhor, eu quero ser participante dessa primeira parte. Quem quer? Levante suas mãos. Amém. Para chegar aí a esse lugar, isso vai depender muito de nós. Muito de nós. A primeira vinda de Jesus, a primeira vinda dele, ele deu a oportunidade para nós. Olha aqui, irmãos, presta atenção. A primeira vinda de Jesus, ele deu uma oportunidade para nós se arrepender e se converter. Você não é mais parte desse mundo, pronto. Eu quero falar difícil, mas eu quero ser bem claro aqui. Você não faz mais parte desse mundo. Vivendo nesse mundo, mas você não faz mais parte do que? Das práticas. Nós estamos em 2021 e muitas coisas evoluíram. E muitas coisas se esclareceram. E coisas novas vão aparecer. Mas tem uma coisa que não muda, é a palavra de Deus. Sexo fora do casamento é pecado ainda. Adultério é pecado ainda. Falar mal do irmão ainda é pecado. Feitiçaria ainda é pecado. Essas coisas não mudam, irmãos. A vida, ela pertence a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Semana passada foi legalizado o aborto lá na Argentina. E muitas pessoas comemoraram isso. Por isso que eu falo que nós não fazemos mais parte desse mundo. Porque isso vai contra aquilo que nós acreditamos. Que a vida pertence a Deus. É dele o dom de dar e é dele o dom de tirar. Homem nenhum tem o poder de tirar vidas. E isso é pecado. Blasfemar contra a palavra de Deus continua sendo pecado. Então, queridos, para nós fazermos parte dessa primeiros sacerdotes que vão governar com Cristo, nós temos que passar por grandes coisas. Queridos, a igreja é um lugar que ela tem que ter livre acesso para as pessoas entrarem, porque nós temos o direito de ir e vir, a igreja é pública. Então nós vamos receber aqui homossexuais, lésbicas. Nós vamos receber aqui pessoas com problemas de depressão. Nós vamos receber aqui pessoas que têm tatuagem no corpo. Nós vamos receber aqui pessoas que são imperfeitas, porque perfeição só existe é Jesus. Mas a palavra, irmãos, a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade invocará a libertação. Amo os homossexuais, mas a prática deles é errada.
Se entrar um homossexual aqui nessa igreja, ele não vai ser discriminado, ele vai ser aceito, ele vai ser abraçado, ela vai ser abraçada. Mas as práticas, irmãos, nós não vamos aceitar. Amém? E isso também referente a nós, a família conservadora. Sexo fora de casamento, adultério, tantas coisas que a igreja está sendo uma denúncia, corrupção dentro da igreja. Isso nós não vamos aceitar, porque Deus, ele continua sendo o mesmo e a palavra dele não mudou. Amém? Amém, queridos? Porque a segunda vinda, a segunda colheita são para aqueles que primiciaram o Senhor com as suas vidas, renunciaram muitas coisas e que vão exercer a autoridade do lado de Deus, do lado de Cristo. Então, aleluias, Deus está nos chamando aqui para nós se posicionar como sacerdotes, como ministros nesses dias. Aleluias. E o Senhor, ele está falando através dessa palavra: separe os primeiros feixes. Os sacerdotes ofereciam a Deus, e é isso que nós estamos fazendo aqui, oferecendo nossos primeiros feixes ao Senhor. Aleluias. Faça de nós, Senhor, esses primeiros feixes, e por favor, Deus, nos permita nos qualificar para este lugar, porque bem-aventurados são os sacerdotes de Deus, que vão estar do lado de Cristo, governando sobre toda a terra, no ano milenar. Aleluias! Glórias a Deus. Nós, como pessoas comuns, simples, do dia a dia, podemos sim se qualificar, aleluias, para sermos, aleluias, sacerdotes com Ele, aleluias. E por favor, queridos, vamos, aleluias, se atentar, aleluias, aquilo que Deus está falando. Com muito zelo eu falo, aleluias, não perca a sua identidade de filho, não perca a sua identidade de sacerdote, não perca o fogo, não perca a fome, não perca a sede por Ele. Sacerdotes com Deus e com Cristo. Parece que essa história de 1000 anos está tão longe, mas aleluias, Mateus 24 diz que Ele virá como ladrão. Mateus 24 diz os últimos dias, aleluias, os dias que nós estamos vivendo já é o anúncio do fim. Não tem como nós brincarmos de sermos cristãos, não tem como mais nós brincarmos e cochear em 2 pensamentos. Mas esse é o tempo de nós, como igreja, se posicionarmos como filhos, como sacerdotes, como aqueles que vão dar resposta, aleluias, para esses dias. Aleluias. Eu oro por pessoas que vão discernir tempos e estações. Eu oro por pessoas que vão receber palavras proféticas para esses dias de primícias. Eu oro para pessoas que vão receber revelações. Eu oro por pessoas que vão receber, aleluia, um vinho novo, um óleo fresco para esses dias. Eu oro. Feche seus olhos agora.
Feche seus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Aleluia, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. Eu quero liberar essa verdade para a sua vida agora. Aleluias. Santo, santo, santo. Porque esse é o tempo da igreja ser a resposta para esse tempo difícil. Esse é o tempo que a igreja, aleluias, fazerá história. Muitos, aleluias, falam, aleluias, do avivamento no país de Gales. Muitos se falam do avivamento na rua Azusa. Muitos falam de acontecimentos do passado. Mas eu creio que esse é o tempo que a igreja brasileira, a igreja de Cristo, está fazendo história. Aleluias. Porque em Romanos 8:19 diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos aqui? Deixa eu ver, levante suas mãos. Levante suas mãos para os céus, por favor. Aleluias, a terra, aleluias, aguarda. A terra espera com ardente expectativa, queridos, da manifestação dos filhos de Deus. Só é revelado aquele que anda por revelação. Eu não preciso repetir uma teoria, mas eu preciso repetir aquilo que o Espírito Santo está falando comigo. E o mais doido é alguém acreditar nisso. Mas se tiver pelo Espírito, aleluia, a palavra diz: aquilo que é carne, mas aquilo que é Espírito, aleluia. As coisas da carne se discernem pela carne, mas as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Aleluias. A terra aguarda pela revelação dos filhos que andam na revelação. Então, queridos, é um tempo. Esse é o tempo de nós vivemos, aleluia, não por vista, mas pela fé. Esse é o tempo de nós andarmos pela palavra e pela revelação dela. Porque em Deuteronômio 29 diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem aos filhos de Deus. E se tem filhos aqui, eu quero declarar para a sua vida que esses serão dias de revelação de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. As pessoas que subirem nesse púlpito para ministrar no dia das primícias, elas estarão cheias de revelação de Deus. Elas serão cheias da palavra de Deus. Elas serão cheias, aleluia, daquilo que Deus Ele tem para falar para nossas vidas. E não só aqueles que vão subir na plataforma, mas você também que está aqui receberá de Deus, aleluia, a porção. Aleluia. Abram-se os céus, abram-se os ouvidos, abrem-se os olhos. A colheita dos feixes, e os feixes somos nós. Os feixes é eu e você. As primeiras primícias somos nós. Talvez você queria que alguém da sua família estivesse aqui, alguém que você ora estivesse aqui, mas você é a primícia para essa pessoa. Você é a primícia para essa pessoa. Você está renunciando por ela. Você é a primícia para ela. Gostaria muito que minha esposa e meus filhos estivessem aqui, mas eles não estão, porque os meus filhos estão doentes e minha esposa está cuidando dos meus filhos. Mas eu estou aqui como primícia para a minha casa, dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu creio na cura dos meus filhos. Aleluias, eu creio na restauração da saúde dos meus filhos. Eu estou hoje aqui como uma primícia para a minha casa. Eu creio que você também. Vai, querido, vai. Vamos adorar o Senhor. Vamos agora. É agora, este momento é agora. Aleluia, você é a primícia, você é o
frente. Você é que vai, aleluia, declarar, aleluia, essa morte ainda vai continuar dentro da sua casa. É você que vai determinar aqui, segundo a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, a vida para dentro da sua casa, a vida para dentro da sua família, a ressurreição para dentro da sua casa. Eu libero essa palavra com muita responsabilidade. Eu libero essa palavra com muito zelo. Mas você tem que assumir também a responsabilidade. Tira um pouco como eu posso dizer isso? Tira um pouco o peso das costas de um pastor, de um líder. Pare de terceirizar e colocar a culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade como sacerdote. A palavra diz, aleluias, que Paulo e Silas adoravam o Senhor, mas à meia-noite houve um terremoto, porque eles estavam adorando o Senhor Jesus ali naquela cadeia, naquela prisão, nus, aleluias, estavam ali num lugar muito, muito sujo. E as prisões, antigamente eles ficavam lá embaixo, era um lugar de muita sujeira, de um lugar que era muito difícil o acesso, e ele estava ali adorando ao Senhor, adorando o Senhor, louvores ao Senhor. E a palavra diz que de repente houve um terremoto, de repente. Eu creio em nome de Jesus, se a igreja se posicionar, haverá um terremoto nesse ano de 2021. Aleluia. E se crê, porque aqueles carcereiros ficaram com medo, falaram: agora você, Paulo e Silas, vocês saíram da prisão, e agora nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer. Aí Paulo olha para aquele carcereiro: não temas, aleluias, crê somente, aleluias, você e sua casa será salva. Você vai sair desse culto diferente, vai. Você vai sair daqui hoje diferente. Você vai já estar adentrando no ano de 2021 posicionado. Glória a Deus. Você não vai esperar alguém orar por você. Você vai ser a oração. Você vai ser a resposta. Aleluias. Você vai ser a resposta para essa geração. Jesus, eu creio numa geração, Senhor, que será a resposta para esses dias. Senhor, eu creio numa geração que elas vão elevar o nível de renúncia. Aleluias, eu creio que o Abner vai, aleluias, erguer o nível de renúncia. O Gustavo, o Sheldon, aleluias, o Rafa, aleluias, eu creio que você vai elevar o nível, porque nós precisamos elevar o nível de algo raso, irmãos, sair de algo raso, para aleluias, vir a algo mais profundo, aonde não dê pé, da onde nós não conseguimos mais governar. Foi exatamente o que aconteceu no ano de 2020. Algumas coisas saíram do nosso controle e voltou para o governo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E que 2021 seja assim, nós sensíveis a ouvir os céus.